Olá, pessoal! Bom, hoje a gente vai tratar então da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Como eu expliquei para vocês, em matéria ambiental, a gente não tem um código que traga toda a legislação em matéria ambiental. A gente são legislações esparsas que tratam da matéria ambiental, tá? Na última aula eu expliquei para vocês quanto à Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma legislação importante em matéria ambiental. Hoje, então, eu vou trazer para vocês outra legislação importante, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que está prevista na Lei 9.433 de 97. Bom, o fundamento legal de criação dessa legislação encontra, então, no artigo 225 da Constituição Federal, que diz que é necessária a regulação do uso do meio ambiente, né, pelo povo, com observância ao seu equilíbrio ecológico para as presentes e futuras gerações. Nós também temos o artigo 21, inciso 19, que diz que compete à União instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso. Em vista disso, dessa previsão constitucional, em 1997, que foi então criada a lei que institui então a Política Nacional de Recursos Hídricos. E essa legislação, eu peço que vocês façam uma leitura, tá? É uma legislação com poucos artigos, tá? E ela trata de alguns princípios e fundamentos em matéria de recursos hídricos. Na minha aula de hoje, eu vou chamar a atenção para alguns fundamentos, tá? O primeiro dele, ele está previsto lá no artigo 1º da lei, que vai dizer que a água é bem de domínio público. Vai dizer também que a água é um recurso natural limitado, ou seja, um recurso escasso e que detém um valor econômico, né? Não existe a sua utilização de forma desordenada ou de forma gratuita. A gente paga para poder utilizar, então, a água. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, ou seja, se nós nos depararmos com uma situação de escassez de água, a gente vai dar prioridade para o consumo humano e para que os animais também possam se utilizar da água. A gestão dos recursos hídricos deve sempre propiciar o uso múltiplo das águas, quer dizer o quê? Bom, além do consumo humano, além da dessedentação de animais, eu ainda vou utilizar a água na indústria, né, para os sistemas de irrigação, para a navegação. A água também vai ser utilizada para as usinas hidrelétricas, né? Então, essa é as múltiplas atividades que a água poderá ser utilizada. Nós temos também como fundamento que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A legislação vai dizer para vocês que não existe um marco territorial para tratar de lei de recursos hídricos, né? Por exemplo, eu não vou dizer que o recurso hídrico tem que ser tratado dentro do território dos municípios, dos estados ou da União, né? Eu sempre vou ter que levar em conta a bacia hidrográfica. Então, se temos uma bacia hidrográfica localizada no município que se estende até o estado, por vários outros municípios, né? Vai ser levado o critério, então, local territorial da bacia hidrográfica e não do ente federativo, tá? E a gestão dos recursos hídricos, ela deve ser descentralizada. Quer dizer o quê? Tem que ter a participação do poder público, dos indivíduos, dos usuários e das comunidades em si. Bom, outro ponto específico da legislação que é importante, são os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que estão lá no artigo 5º da Lei 9.433, que eu vou passar para vocês então no próximo vídeo.